muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um New Coffee. Que bom ter vocês por aqui. Bora bater um papo, bora falar sobre crescimento, sobre desenvolvimento. Fico muito feliz por ter você aqui, por estar aqui em mais uma live. Para você que recebeu essa live, alguém compartilhou com você, tá me vendo pela primeira vez. Eu sou o Nil Antônio, sou escritor, sou palestrante, sou mentor de desenvolvimento pessoal e sim, esta é mais uma live de desenvolvimento pessoal e hoje nós vamos falar sobre o imparável. Isso mesmo, imparável, o poder escondido em pessoas comuns. É o nome do meu terceiro livro e a gente vai começar aqui uma série falando de cada capítulo desse livro. São 14 capítulos, são 14 lives falando de capítulo por capítulo do livro Imparável e eu quero despertar em você esse poder escondido. Esse poder escondido que está dentro de você aí, que te torna um imparável, que te torna uma imparável. Então fica comigo aqui até o final, porque eu tenho certeza que vai ser muito top esse conteúdo. Não sai ainda não. Tem muitos códigos, tem muitos segredos aqui escondidos nesse capítulo. Nós vamos falar esse capítulo inteiro aqui para você poder ampliar o seu conhecimento e também intensificar o seu desenvolvimento pessoal. Vem comigo, prepara o seu café, prepara seu papel, prepara a sua caneta. Já vai compartilhando essa live porque eu tenho certeza que assim como está fazendo sentido para você, vai fazer sentido para mais pessoas e nós vamos juntos aprender a crescer nesse processo do imparável. Deixa eu só compartilhar aqui com os meus contatos. Compartilhe você também com as pessoas que você considera importante. Não precisa ser todo mundo não, viu? Só aquelas pessoas que você considera importante, que você gostaria que elas estivessem com você aqui na live. Chama essas pessoas para cá e vamos juntos transbordar um conteúdo muito top nessa live de desenvolvimento pessoal. Vamos junto? Vem comigo então, vem comigo, vamos bater um papo aqui sobre crescimento, sobre desenvolvimento. Estamos começando mais uma live, que bom ter você por aqui. Vamos lá? Bora pra cima? Estamos ao vivo, isso aí, bora lá. Estamos ao vivo para mais um New Coffee. Compartilhado. Se prepara aí para nós falarmos hoje sobre o imparável. Hoje nós vamos falar sobre a introdução e também sobre o primeiro capítulo. O livro é esse aqui, ó, Imparável, o poder escondido em pessoas comuns. Estamos aí em lançamento, né? Foi lançado há poucos meses atrás o livro Imparável. A gente ainda está num processo de divulgação ainda desse livro Imparável. O capítulo 1 vai falar sobre o que te torna imparável. Deixa eu falar para você sobre a estrutura desse livro, o que você vai encontrar aqui nesse livro e o que a gente vai falar nas próximas lives. Nós vamos falar sobre o que te torna imparável, o primeiro capítulo, que é a live de hoje. Nós vamos falar sobre não seja motivado pelo dinheiro, desistir antes de tentar, medo do fracasso não pode te parar, nunca pare de aprender, o sucesso não pode te parar, trabalhe sua força mental, confiança é um grande segredo, esteja cercado de pessoas que lembram você do futuro e não do passado. Como se manter motivado? É uma coisa bem importante. Controle emocional, governe a sua vida, posicionamento, superação. Tudo isso dentro desse livro aqui. A gente vai começar hoje falando sobre o imparável, o poder escondido em pessoas comuns. Olha só, como que eu começo esse livro? A introdução desse livro traz... A gente vai ler aqui mesmo. Vou ler com vocês, tá? Esse livro e a gente vai discutir sobre esse assunto. Olha só. Você provavelmente já teve o prazer de se relacionar com pessoas imparáveis. Fala pra mim aí, você já teve a oportunidade, né, o prazer de se relacionar com pessoas que você considera imparável? Aquela pessoa que você vê que não para por nada, que já enfrentou vários desafios, aquela pessoa que
por mais que caiu, por mais que passaram ela para trás, por mais que derrubaram ela mesmo assim teve a capacidade de se levantar? Então, pessoas simplesmente seguem em frente, pessoas que simplesmente seguem em frente realizando os seus projetos, é como se nada pudesse detê-las. Mas quais são os hábitos e quais as mentalidades que permitem com que isso seja possível? Por que algumas pessoas podem e outras pessoas não? Por que algumas pessoas conseguem e outras pessoas não conseguem? Como que essas pessoas têm tanta energia? Como que essas pessoas pensam? Onde encontram força de vontade para aprimorar os seus projetos diariamente? São perguntas que a gente precisa falar e são pessoas que a gente precisa olhar e buscar entender o que elas fazem, como elas agem, o que elas pensam, o que acontece na vida dessas pessoas que tornam elas pessoas imparáveis. Imparável é uma pessoa que, independente da situação em que se encontra, não para. Independente do tombo que a vida der nele, ele não desiste. Porque não vive por viver, ele vive por um propósito. Olha que interessante, o imparável é uma pessoa que, independente da situação que se encontra, não para. Sabe por quê? Ele entende que tem um propósito. E quando você entende que você tem um propósito, nada pode detê-lo. Nada pode fazer você parar. Nada vai fazer você desistir dos seus sonhos, nada vai fazer você desistir dos seus projetos, nada vai fazer você olhar para trás, nada vai fazer você se arrepender daquilo que você está disposto a fazer. Adriane, bom dia, seja bem-vinda. Hoje estamos falando aqui do meu terceiro livro, Imparável. Nós vamos começar agora uma série de lives para falar aqui de cada capítulo desse livro, né? Então, o imparável vive para inspirar, para deixar um legado, para mostrar às pessoas que elas podem sim ser muito mais, que elas podem sim alcançar os seus sonhos e que elas podem sim realizá-los. O imparável sabe que o sucesso é uma decisão, gente. O imparável, ele entende que ele precisa acordar todos os dias e fazer acontecer. Ele entende que se não depender dele, né? Quando eu falo dele, é dele ou dela, essa pessoa entende que ela decidiu e ela decide fazer acontecer. E ele decide fazer sucesso. Mas não pelo dinheiro, não pela fama, não por tudo que o sucesso pode proporcionar, mas é pela missão, é pelo próximo, é pelas pessoas, é pelo que está envolvido por trás disso. É muito amor envolvido, é muita dedicação envolvida. Quando nós falamos aqui de propósito, propósito envolve pessoas, envolve aquilo que você faz, aquilo que você desempenha, envolve a sua missão de transformação, de mudança na vida de outras pessoas. Então, quando eu decidi ser o imparável. Quando encontrei minha identidade, encontrei o meu propósito. Isso fez com que eu precisasse tomar algumas decisões importantes em mim, e muitas pessoas até criticaram essas decisões por não entenderem quais são as promessas que tem sobre a minha vida. Quando você se torna um imparável, quando você entra num processo de crescimento, quando você entra num processo de desenvolvimento, o que vai acontecer? Muitas pessoas não vão entender o que você está fazendo. E está tudo certo, tá? Por quê? São suas ideias, são seus pensamentos, são seus projetos, são seus sonhos. É você que tem o anseio, a vontade, o desejo de realizá-los, de fazer acontecer. Você tem o seu dom, você tem as suas habilidades, você tem o seu propósito e você tem que cumprir o seu propósito. E talvez não faça sentido para outras pessoas, talvez essas pessoas sejam próximas, talvez essas pessoas sejam da sua família, sejam amigos, e eles vão olhar para você e não vai fazer sentido para eles e eles vão querer te moldar de acordo com o que eles enxergam. Só que eles não enxergam muita coisa, porque eles não sabem qual é a intimidade que você tem com o Criador para que ele possa revelar os seus sonhos, os seus projetos, aquilo que faz sentido para você. Então, se você encontrou a sua identidade, se você encontrou o seu propósito,
feche os olhos, feche os ouvidos para fatores externos, para as pessoas que possam te criticar, para as pessoas que possam se levantar contra você e tentar te impedir você de viver realmente o seu propósito, porque a vida começa a se tornar incrível quando você encontra esse propósito. Quando você encontra esse desejo de vencer, esse desejo de fazer acontecer, esse desejo de que não está acontecendo, mas precisa acontecer e é através de mim. Quando você entende que é através de você, que você é a pessoa certa para o lugar certo para fazer as coisas acontecerem, você se torna verdadeiramente um imparável. Então, essa é só a introdução e eu convido você a embarcar nesse transbordo, esse transbordo de conhecimento, que me levou a produzir esse livro. Rafael, bom dia, seja bem-vindo. Estamos aqui falando hoje sobre o livro Imparável, sobre o primeiro capítulo do livro Imparável. O que te torna imparável, né? A gente vai discutir cada capítulo aqui, são 14 lives para a gente bater um papo e falar sobre o livro Imparável, o poder escondido em pessoas comuns. Bora lá? Primeiro capítulo, então, o que te torna imparável? Vem comigo para a gente falar sobre o que nos torna uma pessoa imparável. Talvez nesse momento você não se sinta um imparável. Talvez nesse momento você não se sinta uma imparável. E tá tudo certo, tá? Talvez você desiste muito fácil das coisas. Talvez você começa as coisas e não termina. Talvez você nem começa. Talvez a tua vida tá tão desorganizada. Talvez você tá tão desamparado que você não acredita em você mesmo. Talvez você não acredita nos seus projetos. Talvez você não acredita nos seus sonhos. Mas tá tudo certo, porque a gente precisa resolver algumas coisas. Quando você entende que você precisa resolver algumas coisas, o que vai acontecer? Você se torna verdadeiramente um imparável, tá? Você se torna verdadeiramente um imparável. Vamos lá. Uma das frases, né, que eu mais escuto e que me levou a escrever esse livro e que me levou a entrar no mundo do desenvolvimento pessoal é a frase: você não para? Sabe, porque eu sempre fui muito intenso nas coisas que eu faço, sabe? Eu sempre gostei de fazer as coisas acontecerem. Eu nunca gostei de ficar dependendo dos outros, esperando a situação, o momento, o governo, uma oportunidade e tal. Quando você está no mundo de vitimismo, sim, né? Então são fases, né? Mas eu sempre entendi que se eu não fizesse acontecer, ninguém ia fazer acontecer. Eu saí de casa para morar sozinho com 14 anos, então eu entendi que eu só podia ir, eu não podia voltar, porque era tarde demais para poder voltar pelas decisões que eu estava tomando. E sempre que eu olho para frente, que eu olho para o futuro, eu olho, olha, eu não posso voltar, eu não tenho a opção de voltar, porque o meu futuro está lá na frente, não está lá atrás, está lá na frente. Então o meu objetivo é crescer, é desenvolver, né, é seguir em frente diante dos projetos, diante de todas as coisas que estão sendo construídas. Então me levou a escrever esse livro, Imparável. Nil, você é um imparável? Eu estou me tornando um imparável todos os dias. E você pode se tornar um imparável ou uma imparável todos os dias. Como? Segue os passo a passo aqui, calma, que isso vai acontecer naturalmente, beleza? Então, o que te torna imparável? O que te torna imparável? Essa é uma pergunta que precisamos fazer para nós mesmos. Oi, Aline, bom dia, seja bem-vinda. O que te torna imparável? Então essa é uma pergunta que nós precisamos fazer para nós mesmos todos os dias. Esse conteúdo está aqui, ó, no meu terceiro livro chamado Imparável, o poder escondido em pessoas comuns, que é o tema da live de hoje. O que te torna imparável? Primeiro capítulo aqui. É uma pergunta que você precisa fazer para você mesmo. O que pode te tornar imparável? Aliás, você pode fazer o seguinte. Você pode inverter essa pergunta. Você pode fazer essa pergunta assim: o que pode me parar? E eu faço essa pergunta para você: o que pode te parar? O que tem o poder de parar você? O que te para normalmente? Quais são as situações? Quais são os anseios? Quais são os desejos que você tem que muitas vezes param você? Jaqueline, bom dia. Seja bem-vinda. Quais são os anseios que você tem? Quais são os medos? Quais são os desejos que você tem que tornam você uma pessoa
parável, que faz você parar? O que trava você? O que não deixa você avançar? São perguntas que eu, você, nós precisamos fazer todos os dias. Por quê? Porque quando a gente olha para a situação, quando a gente olha para o momento, para o contexto que nós estamos vivendo, muitas vezes, o que acontece? Nós desistimos de várias coisas. Nós abandonamos vários projetos, nós deixamos de viver a nossa identidade, né? Nosso propósito, deixamos de fazer aquilo que realmente importa na nossa vida, deixamos de crescer. Jaqueline, você que está chegando agora, nós estamos falando aqui sobre o meu terceiro livro chamado Imparável, O Poder Escondido em Pessoas Comuns, e o primeiro capítulo fala sobre o que te torna imparável, o tema da live de hoje. Né? Nós estamos falando sobre o que te torna imparável, mas para responder o que te torna imparável, nós precisamos responder sobre o que nos torna parável, o que nos para, o que tem o poder de nos travar, o que tem o poder de nos parar diante das situações, das circunstâncias, das adversidades. Quais são as nossas travas hoje? O que eu preciso resolver? Quais são os nossos traumas? Quais são os nossos problemas? Quais são as nossas dores hoje? O que te incomoda? O que não está deixando você avançar? O que não está deixando você crescer? Porque quando eu começo a identificar quais são as minhas travas, quais são os meus bloqueios, quais são as coisas que estão impedindo o meu avanço, eu começo a entender o que eu posso fazer para me transformar em um imparável. E é sobre isso que a gente está falando aqui. Para quem vive uma realidade muito diferente daquela que sonha viver, uma visão é quase uma lei. O sentimento de inutilidade ou ausência de forças parece manipular cada dia a nossa vida. Parece que tem alguma coisa que está em volta de você e todas as vezes que você acha, que você entende, que você vai vencer, que você vai crescer, que as coisas vão acontecer, falando isso, bom dia, que as coisas vão acontecer, parece que tem alguma coisa que não dá certo. Parece que tem alguma coisa que vem ali e te trava. Paulo, bom dia. Te trava e você não sabe explicar qual que é essa força, o que é essa algo que chega ali e faz com que você desista e faz com que você não consiga avançar. Hoje, estudando desenvolvimento pessoal, estudando comportamento de pessoas, eu consigo entender quais são essas forças e o porquê muitas vezes as pessoas não conseguem avançar. Mas demorou muito para eu ter esse entendimento. Eu precisei investir tempo, eu precisei investir dinheiro, eu precisei investigar pessoas, estudar pessoas para poder entender o que realmente acontece. Mas às vezes a gente se pega numa situação que fala assim, por que eu não consigo fazer acontecer? O porquê que eu não consigo ter força suficiente para romper essas barreiras ou para superar esses desafios que estão à minha volta? E eles vêm. Esses desafios, eles vêm. Parece que é uma força contrária que vem para fazer você desistir realmente. E são coisas que de fato tornam você uma pessoa que para diante das situações. Mas como que eu consigo me tornar então um imparável? O que te torna um imparável? Vamos lá, vamos dar sequência aqui. A gente está no primeiro capítulo do livro Imparável. Mas não precisa ser assim. Essa é uma realidade que você poderá abandonar em breve. Mas não será de graça. Olha só, não será de graça, terá um custo para você. O seu tempo deverá ser investido de forma diferente. Então, se eu quero, fala Lucas, bom dia. Se eu quero uma mudança, se eu quero uma transformação, se eu quero sair do meu estado atual e ir para um estado que talvez eu desejo, eu tenho que entender qual é o meu estado de merecimento. O que eu mereço, o que eu estou fazendo para poder alcançar aquilo que realmente faz sentido para mim. O que eu preciso fazer para realmente cumprir o meu propósito? Como que eu posso investir os meus dons, as minhas habilidades, os meus talentos para fazer acontecer? Porque o que eu mais conheço, o que eu mais vejo hoje são pessoas frustradas, pessoas fazendo coisas que não gostam, pessoas em lugares que não gostam de estar, pessoas que acordam todos os dias mal-humoradas para fazer acontecer, mas nada vai acontecer porque você está no lugar errado. Você está no lugar errado, você está fazendo as coisas que você não gostaria de fazer. Ou talvez você está com a motivação errada. Está fazendo de forma errada, porque não é aquilo que realmente está fazendo sentido para você, ou você não resolveu algumas pendências ainda que não faz você entender o que realmente faz sentido para você. Então, eu preciso entender que não é de graça, que tem um preço, tem um custo para aquilo, para a mudança.
Toda mudança vai ter um preço para você, tá? Toda mudança vai ter um preço. Para quem já mudou de casa sabe, quando você vai fazer uma mudança, primeiro que tem um custo, né? Tem um gasto em relação a você fazer uma mudança. Mas, além disso, dá um cansaço enorme você ter que fazer algumas mudanças. Você ter que desmontar todas as coisas que você tem, colocar dentro da caixa. Às vezes não tem caixa suficiente, às vezes você tem que bolar um plano, fazer alguma coisa, às vezes você tem que colocar as coisas dentro do carro, ir lá, levar, fazer várias viagens, às vezes você coloca tudo dentro de um caminhão só, aí às vezes você consegue colocar tudo dentro das caixas e tal, mas aí tem todo o trabalho depois de desmontar isso daí e organizar lá dentro. Tem um preço, tem um custo, né? Tem um tempo para você fazer isso. Era muito bom se você pudesse fazer as coisas acontecessem. Claro que em algumas situações isso acontece, né? Quando você pode pagar todo o processo, você vai pagar as pessoas para poder fazer tudo para você e você vai lá para um hotel e fica esperando as coisas acontecerem. É um outro nível, outra coisa, né? Mas às vezes, nem sempre vai estar do jeito que você quer, sempre vai estar do jeito que você gostaria. E você vai ter que fazer os ajustes necessários. Mas tem um preço para tudo que você vai fazer. A mudança na tua vida tem um preço, você vai ter que pagar um preço. Você vai ter que fazer os ajustes necessários e a organização necessária dentro daquilo que você quer para alcançar aquilo que você deseja. Então, tem um comentário muito conhecido que fala sobre um mendigo e um milionário que traz ensinamentos importantes em nossa vida. Eu trago aqui no primeiro capítulo isso, tá? Você acredita ser a maior... Qual você acredita ser a maior diferença entre o mendigo e o milionário? É o fator sorte? Oportunidade? Network? O que você acha? Qual que é a grande diferença entre o mendigo e o milionário? O que vocês acham que... o que você acha que definiu essa situação? Será que foi a sorte? Será que foram as oportunidades? Será que foram a rede de contato, né? O relacionamento? Você acredita que o mendigo e o milionário têm os mesmos amigos ou buscam conviver com as mesmas pessoas? Você acredita que o mendigo e o milionário começam o dia com as mesmas estratégias? Você acredita que o mendigo e o milionário tomam as mesmas decisões diariamente? Você acredita que o mendigo e o milionário executam as mesmas ações diariamente? Você acredita que o mendigo e o milionário desfrutam dos mesmos valores de vida? Você acredita que o mendigo e o milionário interpretam problemas e oportunidades com o mesmo feeling? Você acredita que o mendigo e o milionário usam o tempo com o mesmo foco? Como eu, acredito que você tenha a convicção plena e saudável de que o mendigo está na situação de mendigo porque escolheu e aceitou essa vida. O mendigo não é mendigo. Ele está na situação de mendigo. Assim como o milionário. Ele não é milionário, mas está na situação de milionário. É interessante analisar essa lógica porque se um dia tanto o mendigo quanto o milionário decidirem por mudar as suas atitudes, eles poderão mudar sua situação de melhor para pior ou de pior para melhor. Tá vendo que é uma questão de decisão, de fazer acontecer, de encontrar os meios, os caminhos, o mecanismo, a mudança de mentalidade para as coisas conseguirem acontecer? Você já parou para analisar a situação atual? Onde você se encontra agora? O que você precisa resolver? Quais são os passos que você precisa dar? O que você anseia para o seu futuro? O que você busca para a sua família? E que de repente você não está fazendo o necessário, que de repente você não está fazendo aquilo que realmente precisava ser feito para gerar os resultados que você estava buscando? É tudo uma questão de posição e de decisão. Todos os dias nós temos a oportunidade de decidirmos sobre o nosso futuro. Só ficar falando, só ficar vivendo uma utopia não vai adiantar. Não vai resolver. Só você ficar ensaiando, só você colocar no papel e ficar falando para as pessoas, olha, eu decidi mudar de vida, não vai acontecer se você não mudar as suas atitudes. Se você não for lá e resolver os problemas que você precisa resolver em relação ao seu passado. Pois é, de repente tem muitos traumas, de repente tem muitos problemas que precisam ser resolvidos e você vai precisar parar um tempo para poder resolver sua vida. Se você não for lá resolver o seu passado,
dificilmente você vai conseguir ter um olhar para o seu futuro. Você vai conseguir enxergar o seu futuro. Não vai. Porque enquanto nós não resolvermos o nosso passado, o nosso futuro não será construído. Você simplesmente vai estar passando por um processo. Só isso. Marinês, bom dia. Bom dia para você, que acredito que o Roberto esteja junto aí também. Me confirma aí, mas bom dia para vocês aí. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter noção do que eu quero da minha vida. Eu preciso ter noção de onde eu estou e para onde eu vou. É isso que eu preciso. E se eu sei onde eu estou, eu sei o que eu preciso resolver agora. Eu sei qual é a ferida que eu preciso curar agora. E não adianta você ir machucado para a próxima fase. Não tem como. Resolva tudo o que precisa ser resolvido agora. Saia com uma vitória dessa fase que você está tendo para a próxima fase. E é uma questão de decisão. É uma questão de você entender sobre você. Entender qual é o estágio atual. Qual é o estágio que você está vivendo agora. E qual é o estágio que você está desejando. Onde você quer estar. Porque aí você vai encontrar realmente o teu estágio merecido. É o lugar merecido, porque as coisas vão começar a ser construídas a partir daí. Mas se você não parar e não resolver as pendências, se você não parar e não resolver a situação, as coisas não vão acontecer. Vai travar você. E aí você vai se tornar uma pessoa que para e desiste por qualquer coisa. Para você se tornar um imparável, você vai precisar dar os passos necessários para ser um imparável. Uma decisão muda tudo. Você não precisa de mais de 20 segundos de coragem para tomar uma decisão que vai mudar a sua vida para sempre. Portanto, foco na sua situação atual, porque sonegar ela pode significar continuar vivendo na situação atual. Então, tenha foco na situação atual. Não sonegue a situação que você está vivendo agora. Viva, né? Resolva os problemas. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Você está vivendo ou você está sobrevivendo? Que pergunta, né? Ah, Nil, na minha opinião, eu estou vivendo. Será? Será que você realmente está vivendo? Ou será que você está só passando? Quais são as suas marcas? Natália, bom dia. Quais são as suas marcas? O que você está deixando aqui como legado? O que você está fazendo? Está vivendo o melhor? Você está desfrutando de tudo aquilo que está disponível para você? Você já está vivendo o melhor dessa terra? Você já está colhendo os frutos? Ou você está desistindo diante das situações? Ou você ainda tem que resolver algumas coisas? Porque às vezes está faltando pouco para a gente chegar na Terra Prometida, né? Às vezes está faltando um pouco para a gente conseguir alcançar aquele objetivo top, aquela promessa que está sobre a minha vida, mas faltam alguns ajustes, faltam alguns detalhes. E quando a gente vem aqui falar sobre o que te torna imparável, é justamente você entender esse processo, você entender o estágio atual, onde você se encontra agora, para resolver as pendências necessárias para que você possa dar os próximos passos. Quando você começa a dar os próximos passos, as coisas vão clareando. Eu gosto de trazer esse exemplo aqui, porque ele é bem interessante. Quando você sai viajar à noite, você liga o farol do seu carro e você não enxerga o destino final. Você não enxergou lá onde você queria ir. Ele só clareou onde fosse possível você enxergar e sem atrapalhar a visão das outras pessoas. E aí você vai andando, você vai pegando a rodovia e cada passo que você dá, né, cada quilômetro que você anda, ou cada metro que você anda ali, que você percorre com o seu carro, vai aumentando aonde você vai enxergando, até você chegar no seu destino final. Olha que interessante. É isso. Você não precisa enxergar o destino final. Oi, Cíntia, boa tarde para você aí. Você não precisa enxergar o seu destino final. Não, você precisa enxergar o próximo passo. Você precisa enxergar aqueles metros ali na frente que vão fazer você avançar, que vão fazer você... Você tem que confiar que o destino final está te esperando, mas você precisa dar os passos necessários. A tua vida é da mesma forma. Você precisa acender esse farol aí e você não precisa enxergar o destino final, mas você precisa saber para onde você vai. Os passos vão sendo construídos e talvez no meio do caminho vai ter um buraco, você vai ter que desviar. Talvez no meio do caminho vai ter uma pedra e você vai ter que desviar. Você vai ter que fazer as curvas necessárias ali.
Você vai ter que superar as barreiras, você vai ter que superar os obstáculos, as subidas, as descidas. Então tem momento que você vai estar no alto, tem momento que você vai estar descendo e tá tudo certo, porque essa é a vida. A nossa vida faz parte, a tua vida não vai ser linear e nem deve. Os altos e baixos que acontecem na sua vida são experiências que vêm para que você possa aprender e crescer como pessoa e conseguir avançar de acordo com os seus objetivos rumo ao seu propósito. Mas para isso acontecer, hoje, no estágio atual, você precisa resolver as suas pendências. Você precisa resolver aquilo que precisa ser resolvido. Porque quando você não resolve um problema, ele se torna cada vez maior. Então, para hoje, para a tua segunda-feira e resolve todas as pendências e decide fazer acontecer. É o que eu estou falando aqui no primeiro capítulo do livro Imparável. Não há segredos, não há truques. Pelo contrário, é o oposto disso. Seja você um atleta profissional ou uma pessoa gerenciando um negócio, atendendo um comércio, dirigindo um caminhão, indo para a escola, operando uma máquina pesada ou alguém buscando o direcionamento da vida, é simples. Pergunte a si mesmo onde está agora e onde deseja estar. Pergunte a si mesmo o que você está disposto a fazer para chegar lá. Então faça um plano. Depois siga o seu plano. Não há atalhos, não há receita, não há... É isso. Crie. Entenda onde você está, onde você quer chegar, crie um plano para isso e siga o plano. Vai ter que mudar o plano algumas vezes? Tá tudo certo, faz parte. Ter que mudar o plano e ajustar a rota. Mas o objetivo final é o ponto mais importante. Para quem está chegando agora, nós estamos falando aqui do primeiro capítulo do livro Imparável. Nós vamos começar uma série. Eu sugiro que você não perca, porque nós vamos falar capítulo por capítulo aqui do livro Imparável. É uma oportunidade única que você está tendo, porque você pode até ter lido o meu livro ou ter vontade de ler o meu livro, só que você não vai ter a explicação do autor. Então, nessa série de lives, que são 14 lives aqui, olha só, são 14 lives, são 14 capítulos do livro, a gente vai passar 3 semanas junto aqui. E nessa série de lives, eu vou ler capítulo por capítulo com você e vou explicar a minha visão e o que eu estou passando dentro de cada capítulo. Então, uma oportunidade única para você. Não esquece de compartilhar essa live com outras pessoas, porque eu tenho certeza que vai despertar isso em outras pessoas. Bora lá. Excelente semana para você também, Cíntia. Quero deixar algumas informações sobre o conhecimento que tenho adquirido nos últimos anos, onde tenho reunido informações importantes para me tornar um imparável. Então, eu quero que você se torne também uma imparável, ou um imparável. Oi, Raquel, bom dia, seja bem-vinda. Bora lá. Um ponto importante aqui do capítulo 1 do livro Imparável. Quando todos desistem ou desistirem, continue. Busque se esforçar ainda mais quando todo mundo já parou. A mente é mais importante do que o corpo. Primeiro você treina a sua mente, depois seu corpo a segue. Tá? O nosso corpo, o nosso racional, ele não consegue chegar aonde você ainda não enxergou. Ele não consegue definir ali entre o real e o imaginário. Tá? A nossa mente trabalha dessa forma. Ele não consegue. E o que você colocar ali, ela vai entender como real. Tudo que você colocar ali, ela vai entender como real. Então, por isso que falam que sonhar grande ou sonhar pequeno tem o mesmo preço. Porque o que você alimentar a sua mente é o que o teu corpo vai obedecer. Se você ficar alimentando a sua mente com pensamentos negativos, com coisas ruins, com reclamação, automaticamente o seu corpo vai viver isso. Você vai desenvolver, inclusive, doenças psicossomáticas por causa disso, por muito tempo, num processo de reclamação. Tá? Por muito tempo, onde você está negativo. Isso é ruim. Tá? Então, todos os dias você precisa superar os seus medos e a preguiça. Você faz isso aprendendo a se sentir confortável fazendo coisas desconfortáveis. Então, para ser imparável, você precisa querer tanto o resultado que tudo que está entre você e ele é apenas um meio para atingir um fim. E você simplesmente faz o trabalho. Em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, o sábio Salomão, em toda a sua sabedoria, ele nos instrui que é melhor o fim do que o começo.
Então muitas vezes você está preocupado com o que, ou com o como, né? Como eu vou fazer isso acontecer, como que eu vou realizar os meus sonhos, e está esquecendo do o que, de quem é você, do que você realmente é capaz, de quais são as suas habilidades, de quais são os seus sonhos, de quais são os seus desejos, de quais são as suas vontades. Onde eu estou agora e o que eu preciso fazer para que as coisas aconteçam. Então lembre-se que é melhor o fim do que o começo. O momento que você está vivendo agora, a situação que você está vivendo agora não é nada perto das coisas boas que estão por vir, perto dos planos e projetos que Deus tem para realizar na sua vida. Tem tantas coisas boas para acontecer para você, mas você está pensando de repente em desistir. Só que não é hora de desistir. Sabe por quê? Se você desistir agora, o que vai acontecer? Muitas pessoas vão morrer por causa da sua desistência. E você não faz ideia de quem são essas pessoas, porque elas vão se conectar com você ainda. Elas ainda nem se conectaram com você, elas apenas estão orando para se encontrar com pessoas como você. E no momento certo você vai passar pela vida delas e vai transformar a vida delas. Mas se você desistir agora, você vai comprometer o futuro dessas pessoas. Você vai comprometer o futuro das suas gerações. Você vai deixar o seu propósito de lado, você não vai cumprir o seu propósito e a tua vida não vai ter significado. Você vai simplesmente passar, você vai simplesmente sobreviver. Você vai deixar de viver uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida de propósito. Quando você se torna um imparável, uma imparável, você vence todas essas barreiras e todos esses obstáculos. Existe uma coisa chamada zona de conforto. Outro ponto importante é que quando você entra no estado mental chamado zona de conforto e descarta todo o resto. A zona de conforto é uma expressão que remete a um lugar mental, onde permanecemos resistindo a mudanças e a desafios. Ou seja, é tudo aquilo que estamos acostumados a fazer, pensar ou sentir, é o habitual, é conhecido para nós mesmos e não nos causa muito... mesmo e o que não causa nenhum tipo de medo, nem ansiedade, nenhum risco. É como se fosse um lugar seguro, perfeito. Na verdade, quem permanece na zona de conforto tem medo de mudanças, fica impedido de desenvolver a sua criatividade, não está aberto a novas descobertas, se acomoda e se conforma com a vida e com as coisas rotineiras. Neste lugar, normalmente, as pessoas não se permitem sonhar, receiam viajar, receiam conhecer novos lugares, outras culturas, outras comidas, não gostam de sair muitas vezes da sua casa, evitam fazer novas amizades. Com isso acabam se tornando sistemáticas. Essas pessoas gostam de estar no controle da sua ação ou pouco se arriscam, não se permitem a novas descobertas, não entendem que seus resultados estão fora da zona de conforto. E o que acontece? Muitas vezes o medo, muitas vezes as decepções, muitas vezes as coisas que se levantaram na vida, os golpes, né, as traições, as pessoas que estiveram ao nosso lado, fizeram com que nós não seguíssemos o nosso caminho. E eu entendo, é muito difícil muitas vezes a gente se decepcionar com algumas pessoas, você confiar nas pessoas e as pessoas te traírem, você se relacionar com as pessoas e as pessoas te traírem, é muito difícil. Você superar, você vencer, você crescer. E aí tem vários fatores que podem te levar, de repente, a entrar numa zona de conforto, mas se eu não estiver com o sinal de alerta ligado, eu vou permanecer nessa zona de conforto. Eu não vou falar agora aqui, mas eu gosto de colocar sobre subir de nível, fase e tal, como uma zona de desfrute, e ela só se torna uma zona de conforto a partir do momento que você decide morar nela. Para mim é assim, né? Você sobe, você vai para um lugar onde você começa a desfrutar, coisas boas começam a acontecer, porque a nossa vida não acontece só coisas ruins. Existem momentos que as coisas começam a acontecer diante daquilo que você está plantando, é o momento da colheita. Só que muitas pessoas se deliciam com o fruto e esquecem que o fruto produz semente, essa semente jogada na terra cria raízes, essa raiz cresce e começa a formar novos frutos. E existe um ciclo para isso. Tem um ciclo, né? Não é de uma hora para outra. As coisas acontecem com o tempo. Só que muitas pessoas gostam tanto desses frutos que elas decidem permanecer por ali, só que daí já não tem mais fruto para ela colher.
Mas ela vai comendo a semente, ela vai ficando ali e ela entende que a vida dela já não faz mais sentido ali naquele lugar, mas ela permanece ali porque ela tem o controle sobre tudo. E as coisas não acontecem dentro da zona de conforto. Elas acontecem a partir do momento que você sai, que você faz acontecer. E dá medo, tá? Dá medo porque você tem que fazer algumas mudanças, você tem que mudar seu comportamento, você não vai ter controle da situação, você não vai ter controle de nada. E é por isso que a maioria das pessoas não querem sair da zona de conforto. É por isso que eu perguntei, você está vivendo ou você está sobrevivendo? Talvez até o final da live você consiga responder isso. E a pergunta que eu faço para você também hoje é, quem é você? Quem é você? Você sabe exatamente quem você é? Uma das coisas que eu tenho falado bastante aqui é que quando você sabe quem você é, você sabe para onde você vai. Então, se de repente está confuso o seu caminho, se você não está sabendo para onde você vai, é porque realmente você não descobriu a sua identidade. Realmente você não descobriu a sua identidade. Então, eu preciso saber quem eu sou. Para quem está chegando agora, a gente está falando do primeiro capítulo do livro Imparável. E o primeiro capítulo é o que te torna imparável. Você precisa trabalhar de forma consciente. Ao fazer isso, você chegará a um ponto em que o seu corpo e a sua mente saberão instintivamente o que fazer em qualquer situação. Quando você se torna imparável, seus instintos confiam em você, as pessoas confiam em você, tudo passa a fazer sentido. Então procure saber quem você é e as respostas começam a aparecer. Tudo está na sua identidade. Quando você sabe quem você é, você consegue reunir todas as forças para você se tornar um imparável. Sabe por quê? Porque nada vai fazer você parar sabendo quem você é. Olha que interessante. Como que vale investir em conhecer a nós mesmos? Em descobrir a nossa identidade. Olha como que é importante você investir nisso. Talvez você está querendo resultado, talvez você está querendo crescer financeiramente, talvez você está querendo ser bem sucedido no seu trabalho, você está querendo fazer um monte de coisa ou ter um monte de coisa e está esquecendo de investir em ser, em saber quem você é e viver a sua essência. Porque tem uma essência por trás disso, tem um poder escondido nisso que te torna imparável. Então não é sobre você ter as coisas, é sobre quem você é. É sobre para onde você vai, o que você está buscando, o que você está fazendo. E quando você não entende isso, quando você não entende quem você é, por que você foi criado, as coisas não vão clarear para você. Não se intimide pela pressão, prospere nela. Olha que interessante, eu coloquei aqui, ó, sempre gostei de participar de esporte, desde pequeno participei de campeonatos, futebol, ter né, uma certa habilidade, por ter uma certa habilidade e tal. E aí eu trago um exemplo aqui sobre atleta profissional que tem que assumir a responsabilidade e tem que decidir. E aí, às vezes você chega ali na marca de um pênalti, talvez você já vira uma decisão indo para os pênaltis e tudo mais, e aí alguém tem que assumir a responsabilidade ali de bater o pênalti, de bater de repente o último pênalti. E você pode errar e você pode acertar, só que a decisão está ali nas suas mãos e quanto mais preparo você tiver, quanto mais preparado mentalmente você tiver diante daquela pressão, melhor vai ser o seu resultado. Melhor vai ser o seu resultado. Tua conclusão final ali, na hora de bater o pênalti e decidir o jogo, decidir o campeonato e levar, de repente, o seu time para outro nível, a conquistar aquele objetivo, está nas suas mãos. E aí você vai ter que viver a pressão. Na verdade, todos os dias quando você levanta, você já vive uma pressão, porque você tem que fazer acontecer e você sabe disso. Você tem que ir para o seu trabalho e dar um resultado. Você tem que mostrar para sua família quem você é e dar um resultado ali diante da sua família. Tudo que você vai fazer precisa de resultado. Então você vai ter que aprender a viver com pressão. E a pressão é onde vai te forjar. A pressão é onde vai te fazer você se tornar um imparável, vai te tornar mais forte. Vai mostrar quem realmente você é. E o que você está disposto a fazer e qual preço você está disposto a pagar para alcançar os seus objetivos. E aí, às vezes, eu não quero a pressão, eu quero fugir dos problemas, eu quero fugir das dificuldades. E seria tão bom se a gente pudesse fazer isso, mas você vai ter que resolver os seus problemas. Você vai ter que resolver as dificuldades que você está enfrentando ali. É por isso que eu falo, você tem que saber quem você é. Porque quando você resolve tudo isso, fica muito mais leve,
fica muito mais fácil para você avançar. Tá tudo aqui, ó, no livro Imparável, o poder escondido em pessoas comuns. Quem é realmente imparável coloca em si mesmo uma pressão interna para alcançar os resultados que nem consegue notar a pressão externa. Quando você sabe para onde você vai, quando você sabe o que realmente faz sentido para você, você coloca uma pressão dentro de você e você faz acontecer. Quer ver um exemplo aqui, ó? O leão não é o rei da selva pelo seu tamanho. Se fosse assim, seria o elefante. O elefante é um dos maiores animais que existe, né? Poderia ser considerado o rei da selva. Por suas proporções e também pelo seu grau de inteligência, né? O elefante é um animal muito inteligente. O leão só é o mais temido por suas atitudes. Tem estratégias, vai para cima, está sempre atento. Seu rugido estremece e coloca medo até em quem está mais longe. Então, mude suas atitudes hoje para ser uma pessoa melhor. A maneira que você percebe a vida é como ela se manifesta para você. Acredite em si mesmo, você foi feito com talentos, capacidades. Sonhe com atitudes corretas. Envolva suas atitudes com entusiasmo, empenho, obstinação. Isso vai proporcionar a atitude de um imparável. Ser imparável não é para qualquer um, é só para aquele que decidiu viver por condições. E no livro de Romanos 12:2, vemos que não devemos ser o padrão deste mundo. E isso é uma chamada para você não parar. O mundo precisa de pessoas imparáveis. O Paulo falou aqui, ó: vejo muitos jogadores indo bater pênalti de cabeça baixa, onde na verdade deveriam ir comemorando, pois é uma oportunidade de fazer o gol. Mas o medo às vezes atrapalha. O medo de assumir a responsabilidade, o medo do sucesso muitas vezes. E aí tem um monte de fatores emocionais envolvidos, né? Quem joga futebol sabe dessa responsabilidade. E o jogador uma hora ou outra vai ter que assumir. E aqueles que estão mais preparados geralmente vão assumir primeiro essa responsabilidade. Mas não depende só deles, né? Depende de outros fatores e às vezes vai chegar para outras pessoas. E toda a equipe tem que estar preparada. E talvez seja o seu momento agora. Talvez seja o seu momento de bater o pênalti agora e de fazer acontecer. Talvez seja o seu momento agora de decidir e fazer a sua vida brilhar, fazer a sua carreira brilhar, fazer a sua família ir para outro nível, fazer alcançar aquilo que você estava buscando. Olha só, para a gente finalizar aqui, uma frase que eu coloquei aqui no final do primeiro capítulo. As pessoas fracassam não por serem incapazes, não por serem menos inteligentes ou porque não há oportunidade para elas. Elas fracassam porque em algum momento pararam. O mundo pertence aos imparáveis. O mundo pertence aos imparáveis. Amanhã nós vamos falar um pouquinho sobre dinheiro. Não seja motivado pelo dinheiro. Mas a pergunta é: o que te torna imparável? O que você precisa descobrir hoje? O que você precisa aprender hoje? O que você precisa resolver hoje para iniciar bem a sua semana, para que essa sua semana seja uma semana de vitória? O que você precisa hoje resolver? O que você precisa hoje consertar? O que está faltando ainda na sua vida para ser consertado, para ser mudado, para que você possa resgatar isso, para que você possa ir lá de repente no seu passado e resolver isso? Será que é falta de perdão? Será que você precisa liberar perdão para alguém? Eu não sei. Quem conhece a sua vida é você. Quem conhece a sua trajetória é você. Mas uma coisa eu posso te dizer: para se tornar um imparável, você vai precisar resolver o seu passado. Se você não resolver as pendências do passado, você não vai construir um futuro. Quando eu resolvo o meu passado, eu construo o meu futuro. Senão você vai simplesmente ser um sobrevivente. E eu quero que você seja um imparável. Eu quero que você conquiste. Eu quero que você saia da sua zona de conforto, que você vença os seus medos, que você vença os seus desafios, que você resolva os seus traumas e você se torne uma pessoa melhor todos os dias. Vai viver o seu propósito. Vai viver aquilo que realmente faz sentido para você. Pare de ser aquele coitadinho. Para de ser aquela coitadinha. Para de achar que as pessoas têm que ter dó de você. Não, ninguém precisa ter dó de você, não. Ninguém vai te resgatar lá no fundo do poço. Ninguém vai resolver os seus problemas. É você que vai ter que fazer acontecer. Você vive o seu propósito. Ninguém vive o seu propósito por você. É você que tem que fazer acontecer. Então decida hoje
Decida hoje fazer acontecer, decida hoje se tornar esse imparável, decida hoje se tornar essa imparável, porque existe um poder dentro de você, um poder escondido dentro de você. Até o final do livro nós vamos desvendar esse poder. Mas tem algo dentro de você que te torna imparável. Você precisa encontrar essa essência. Você precisa se conectar em cima disso para ver o quão imparável você é. E depois você vai olhar para trás e vai rir da situação onde você estava, porque não vai fazer sentido. Você vai olhar e falar assim, não é possível que eu estava travado nisso, não é possível que eu estava travado nisso, não é possível que eu estava deixando o medo me travar. Não, eu assumi a responsabilidade, eu assumi o governo, assumi o controle da minha vida e eu decidi fazer acontecer. E a minha vida mudou, as coisas mudaram, mas o que você precisa fazer hoje para as coisas acontecerem? Fala, Fábio, bom dia. O que você precisa hoje para assumir essa responsabilidade de fazer acontecer, porque você é responsável pelo seu fracasso, você é responsável pelo seu sucesso, a vida é sua, a vida foi dada para você e você tem que tomar as decisões necessárias para fazer acontecer. Só depende de você, só depende de você fazer acontecer. O dia está entregue para você, o presente está entregue para você. Então, se for preciso, resolva o seu passado e construa o seu futuro. Tem muitas coisas boas para acontecer para você. E eu desejo que você faça um dia incrível, uma semana abençoada, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. E se precisar de ajuda, você sabe que você pode contar comigo, é só mandar uma mensagem. Nós vamos organizar um tempo e vamos resolver o seu problema, né? Ou ajudar a resolver o seu problema. Então, bora para cima para fazer acontecer e só depende de você, não depende de